Bem-vindos ao avanço do capítulo 73 da novela Marcados pelo Passado. Firat continua no hotel pensando no que fazer e repassando tudo que Yavuz lhe disse. As palavras de Yavuz continuam presentes em sua mente, especialmente a ideia de que deve lutar pelo clã e que precisa lutar por tudo aquilo que considera que lhe corresponde. Firat está concentrado em tudo isso, tentando pensar no que deve fazer depois de ter ouvido que precisa lutar pelo clã e por conseguir mais poder. Enquanto isso, Sam está trabalhando e está servindo um café a uma cliente. No entanto, em um momento se distrai e acaba deixando o café cair em cima da cliente. Ao perceber o que acabou de acontecer, a cliente começa a gritar com ele e a reclamar por ele ter derramado o café nela. Ela pergunta por que ele fez algo assim e começa a insultá-lo, dizendo que ele é um estúpido por ter cometido esse erro. Os gritos da cliente fazem com que todos comecem a ouvir o que está acontecendo e a situação fica cada vez mais desconfortável. Firat permanece muito atento a tudo que está acontecendo e observa o que acontece enquanto Semu tenta resolver o problema que acabou de causar. Semu tenta lidar com a situação, mas a cliente continua reclamando e dizendo que ele é um estúpido, que é um mau funcionário e que uma pessoa como ele não deveria estar trabalhando ali. Todas essas palavras começam a esgotar a paciência de Semu, que precisa continuar tentando resolver o que aconteceu enquanto a cliente continua irritada. Ao mesmo tempo, o responsável também está observando toda a situação e percebe que tudo está se transformando em um verdadeiro caos. Finalmente, a cliente vai embora irritada, deixando para trás toda a situação que havia se formado por causa do café que Semu derrubou sobre ela. Depois que a cliente vai embora, o responsável se dirige a Semu e diz que ele deve tentar ser mais consciente do que está fazendo. Também pede que tenha mais cuidado e que seja mais coerente com as coisas que faz, porque o que aconteceu com a cliente foi causado por um erro dele. Semu ouve o que o responsável lhe diz depois de tudo o que acabou de acontecer. Mas nesse momento Firat se aproxima e decide intervir. Firat diz ao responsável que Semu simplesmente cometeu um erro e que não há necessidade de tratá-lo daquela maneira pelo que acabou de acontecer. Semu fica completamente surpreso ao ver que alguém está intervindo para defendê-lo. Principalmente porque ainda não sabe quem é Firat nem porque está tomando sua posição naquele momento. O responsável, no entanto, não parece querer dar ouvidos a Firat e continua com o que estava dizendo. Isso faz com que Firat fique irritado e mude completamente sua atitude, começando a dizer ao responsável que faça o que ele está dizendo e que, se não fizer, vai expulsá-lo dali. Firat ordena que ele vá embora rapidamente, deixando claro que não quer continuar discutindo com ele. Diante da atitude de Firat, o responsável finalmente vai embora. Semu fica ainda mais surpreso com tudo o que acabou de acontecer, porque não entende por que Firat interveio daquela maneira nem que autoridade tem para falar assim com o responsável. Depois que o responsável vai embora, Semu diz a Firat que o que aconteceu foi um erro dele e que ele sabe perfeitamente que foi quem derrubou o café sobre a cliente. No entanto, Firat responde que não foi assim que ele vê a situação e que não precisa se preocupar, porque ele estava observando tudo o que aconteceu. Firat deixa claro que viu a situação e que sabe como as coisas são ali. Por isso não considera que Semu precise continuar se preocupando com o que acabou de acontecer. Semu fica ainda mais surpreso com a maneira como Firat está agindo e com a segurança com que fala sobre o que aconteceu. Por isso, acaba perguntando quem ele é e por que está intervindo daquela maneira para defendê-lo. Firat, em vez de responder diretamente naquele momento, sorri para ele e pede que se aproxime porque quer contar quem ele é. Então, Firat indica que se sentem juntos para poder conversar. Semu aceita se aproximar, mas continua completamente confuso com tudo o que está acontecendo, especialmente porque não sabe quem é aquele homem que acabou de defendê-lo diante do responsável e que agora quer contar algo sobre ele. Assim, os dois acabam sentando juntos enquanto Semu continua tentando entender quem é Firat e o que exatamente ele quer conversar com ele. Devran simplesmente está organizando um momento especial e começa a dar instruções a Mesut sobre como quer que tudo fique preparado. Diz a ele que na piscina quer uma mesa grande, porque quer se sentar confortavelmente e que o lugar fique bonito. Também quer que dali seja possível ver o mar e que tudo ao redor da piscina fique espetacular. Devra está atento a cada detalhe e quer que tudo fique excelente. Por isso pede a Mesut que divida a piscina ao meio e que as flores e os enfeites estejam de acordo com o tema que tem em mente. Também pede que cuide da limpeza da sujeira que possa haver, porque quer que tudo esteja preparado e que o lugar fique o melhor possível. Devra está concentrado em conseguir que esse momento especial aconteça exatamente como espera. Por isso, vai indicando cada uma das coisas que considera importantes. Nesse momento, Yusuf pergunta a Devra se ele tem algum dia especial ou se está preparando tudo por alguma razão específica. Devra responde que sim e deixa claro que simplesmente quer preparar algo excelente, porque para ele é importante que tudo fique muito bem. Ao ouvir isso,
Yusuf diz que tem uma excelente ideia para ajudá-lo com o que está preparando. Então, Yusuf propõe que seria melhor colocar uma placa dizendo que Azizi tem meriendo, deixando Devran completamente calado ao ouvir semelhante ideia. Devran fica sem saber o que dizer diante do que Yusuf acabou de propor. Mas Yusuf simplesmente começa a rir e esclarece que é uma brincadeira e que não precisa se preocupar. Depois dessa brincadeira, Yusuf continua falando e diz que simplesmente vai tentar fazer com que as coisas entre ele e Elijah fiquem bem e que tudo possa melhorar cada vez mais. Yusuf deixa claro que quer que a situação entre os dois possa melhorar e que fará o possível para que as coisas vão ficando melhores. No entanto, nesse momento tudo muda porque chega o responsável pelo hotel e fala com Devran sobre o que está acontecendo. O responsável explica que trabalha há muitos anos ali e que durante todo esse tempo foi o responsável pelo hotel. Também diz que, apesar de todos esses anos trabalhando ali, nem ele nem Vajab tinham visto antes uma atitude como a que Firak está tendo. Devran ouve o que ele está contando e fica confuso, porque não entende o que está acontecendo com Firak nem porque ele está agindo daquela maneira dentro do hotel. Então, o responsável explica que foi demitido por Firak, algo que deixa Devran ainda mais irritado. Ao descobrir que Firak tomou essa decisão e demitiu o responsável, Devran fica furioso e considera que o que está acontecendo não pode estar acontecendo daquela maneira. A situação faz com que Devran mude completamente de humor e decida ir rapidamente procurar Firak para saber o que está acontecendo. Devran quer falar diretamente com ele e saber por que está tomando decisões sobre assuntos que não lhe correspondem. Ele está muito irritado e deixa claro que não permitirá que Firak simplesmente se intrometa nas coisas dele e faça o que quiser. Por isso, Devran sai rapidamente para procurá-lo e descobrir pessoalmente o que está acontecendo. Enquanto Semo continua conversando com Firak, Devran percebe que os dois estão juntos e começa a se perguntar o que Semo está fazendo com aquele homem e sobre o que exatamente estão conversando. Devran observa a situação e decide se aproximar de Firak para saber o que está acontecendo. Ao chegar até eles, Devran deixa claro para Firak que não deve se meter nos assuntos dele e que não entende por que precisa interferir em coisas que não lhe dizem respeito. Também o repreende, dizendo que ele deve saber qual é o seu lugar e que não pode simplesmente se meter em tudo o que acontece. Devran está claramente irritado com a maneira como Firak está agindo e o adverte de que não se responsabilizará pelo que possa acontecer se continuar se metendo em assuntos que não são dele. Para Devran, Firak está ultrapassando o limite e não tem o direito de interferir em suas decisões nem nas coisas que acontecem no hotel. Firak, em vez de levar as palavras de Devran a sério, simplesmente ri e diz a Semo que seja ele quem explique o que está acontecendo. Semo então conta o que aconteceu e reconhece que cometeu um erro enquanto estava trabalhando. Explica que derrubou o café sobre a cliente e que, depois disso, o responsável simplesmente começou a gritar com ele e a repreendê-lo na frente de todo mundo. Semo conta a situação exatamente como aconteceu e deixa claro que o problema começou depois do erro que cometeu com a cliente. Firak ouve o que Semo está explicando e diz que agora entende o que realmente está acontecendo. Para Firak, o que aconteceu com Semo explica por que decidiu intervir e defendê-lo diante do responsável. No entanto, Devran continua muito irritado e deixa claro para Firak que as decisões dentro do hotel são tomadas por ele. Devran diz que é ele quem toma as decisões e quem decidiu demitir o responsável, deixando claro que ninguém tem o direito de se intrometer em seus assuntos nem de questionar o que ele faz dentro do hotel. Para Devran, Firak está agindo como se pudesse tomar decisões que não lhe correspondem, e isso é algo que ele não está disposto a aceitar. Depois disso, Devran diz a Semo que volte às suas funções e continue com seu trabalho. Ao mesmo tempo, Devran volta a se dirigir a Firak e o adverte de que já está de olho nele. Deixa claro novamente que ele não deve se meter no que não lhe diz respeito e que deve ficar longe dos assuntos dele. Devran continua deixando claro que não permitirá que Firak continue interferindo nas decisões que ele considera serem de sua responsabilidade. Depois desse confronto, a situação começa a ficar ainda mais tensa e Devran e Firak começam a brigar. A discussão aumenta e os dois acabam se enfrentando, fazendo com que tudo fique ainda mais tenso entre eles. No entanto, nesse momento aparece Vajab e diz ao filho que se acalme. Vajab tenta interromper a situação e pede a Devran que pare de reagir daquela maneira. Mas Devran responde que já está cansado de tudo que Firak está fazendo e da maneira como está se metendo nos assuntos que não lhe dizem respeito. Devran deixa claro que não suporta mais a situação e que está cansado das ações de Firak. Mesmo assim, Vajab volta a pedir que ele se acalme e que realmente precisa se tranquilizar, tentando fazer com que Devran deixe a raiva de lado e que a situação não continue aumentando. Depois de tudo que aconteceu durante aquele dia, finalmente a preparação que Devran havia organizado fica pronta no hotel. Tudo que havia mandado preparar para aquele momento especial já está pronto.
porque Devran quer que o momento que terá com Azizi seja excelente e que tudo saia como havia planejado. Quando Azizi chega ao hotel, Mesut se aproxima e diz que ela deve ficar atenta porque há algo muito especial preparado para ela. Ao ouvir isso, Azizi fica muito feliz e, sem perder tempo, dirige-se diretamente ao escritório de Devran, sem saber ainda exatamente o que ele preparou para ela. Tudo parece estar pronto para aquele momento que Devran vem organizando. No entanto, justamente nesse momento Azizi se encontra com Firak. Firak a observa e percebe que é uma mulher muito bonita, por isso imediatamente começa a se perguntar quem ela pode ser. A presença de Azizi chama sua atenção e Firak quer saber quem é aquela mulher que acabou de encontrar. Então, Firak também entra no elevador em que Azizi está, procurando uma oportunidade de descobrir quem ela realmente é e o que está fazendo ali. Uma vez que está com ela, começa a perguntar se ela é hóspede do hotel, tentando obter informações sobre ela e saber qual é a relação dela com aquele lugar. Azizi responde que não é hóspede do hotel. Ao ouvir isso, Firak continua tentando descobrir o que ela está fazendo ali e então pergunta o que ela foi fazer. Azizi explica que simplesmente foi ver alguém e que essa pessoa é seu marido, que além disso é o dono do hotel. Ao ouvir que Azizi está ali para encontrar seu marido e que seu marido é o dono do hotel, Firak começa a rir. A resposta de Azizi parece causar graça nele, mas ela simplesmente continua com o que estava fazendo sem saber exatamente o que Firak está pensando naquele momento. Quando o elevador se abre, Firak sai, e antes de continuar, diz em voz alta que, por enquanto, será Devran o dono do hotel. Firak deixa essa frase enquanto vai embora, deixando claro que, para ele, a situação do hotel pode mudar e que considera que Devran é apenas o dono por enquanto. No entanto, Azizi não ouve o que Firak acabou de dizer, por isso continua sem saber o que ele disse depois de sair do elevador. Devran está na parte de cima do hotel, um pouco nervoso enquanto observa tudo o que preparou para aquele momento especial com Azizi. A mesa já está organizada e tudo está preparado da maneira que ele queria, com balões e uma iluminação feita com velas. Também há um caminho marcado por essas velas para que Azizi possa caminhar por ele e chegar até onde Devran está. Tudo está preparado para ela e Devran está atento para que aquele momento seja especial. Enquanto Azizi começa a caminhar pelo caminho das velas, Devran simplesmente a observa e fica olhando para sua beleza. Ao vê-la, percebe mais uma vez o quanto ela é linda e permanece atento a cada passo que ela dá enquanto se aproxima. Quando Azizi chega até onde Devran está, ele diz para ela se sentar à mesa. Depois disso, os dois simplesmente ficam olhando fixamente um para o outro, sem dizer absolutamente nada. O momento fica em silêncio entre os dois enquanto Devran continua observando a Azizi. Ao perceber que Devran permanece completamente calado, pede que ele diga alguma coisa e quer saber por que está tão silencioso. No entanto, Devran está completamente hipnotizado por sua beleza e parece não encontrar o que dizer a ela naquele instante. Está muito feliz porque Azizi está ali com ele e simplesmente sente que quer tê-la sempre ao seu lado. Devran segura a mão de Azizi e diz que aquela é uma noite especial para os dois. Enquanto fala com ela, ele continua cada vez mais nervoso, porque tudo que preparou tem um significado especial para ele e porque está feliz por poder compartilhar aquele momento com ela. Devran simplesmente quer aproveitar aquele instante ao lado de Azizi e permanecer ao lado dela, enquanto os dois continuam compartilhando aquele momento especial que ele havia preparado. Ao mesmo tempo, Yusuf também preparou um jantar para Zelija em um parque. Embora o jantar que Yusuf preparou não tenha os mesmos luxos que o jantar que Devran organizou para Azizi, Yusuf torna o momento muito especial com o pouco que tem, porque o mais importante para ele é conseguir que Zelija fique feliz. Yusuf preparou tudo pensando nela e no que pode oferecer a ela, sem se importar por não ter as mesmas coisas que Devran tem para preparar seu jantar. Para Yusuf, o importante é que Zelija possa se sentir feliz com aquele momento que ele preparou especialmente para ela. Yusuf então explica a Zelija que fez tudo aquilo para vê-la feliz. Enquanto está com ela, olha em seus olhos e começa a falar sobre o que sente desde que a conheceu. Yusuf faz com que ela saiba que, desde o momento em que a conheceu, ficou encantado com ela e que, embora não tenha riquezas nem tenha grandes coisas para oferecer a ela, quer dar a ela o pouco que tem. Para ele, o que possui pode ser suficiente se puder compartilhá-lo com Zelija. Yusuf quer demonstrar a ela que não precisa ter grandes riquezas para fazê-la feliz e que o que realmente deseja é poder dar a ela o que tem e compartilhar sua vida com ela. Nesse momento, Yusuf tira uma pequena caixa. Ao que parece, dentro dela há um anel e, efetivamente, o anel está ali. Yusuf diz a Zelija que não pode oferecer riquezas nem grandes coisas a ela, mas que talvez, pelo menos, aquele anel ela mereça. Para Yusuf, aquele anel representa um símbolo do que os dois têm e do que ele sente por ela. Depois de dizer isso,
Yusuf se ajoelha diante de Zelija e pede que ela se case com ele. Zelija fica muito feliz ao ouvir o pedido e olha para Yusuf emocionada com o que acabou de acontecer. No entanto, ao longe está Busker, que está observando toda a cena e permanece muito irritada ao ver o que está acontecendo. Busker não quer que aquela situação aconteça e não está de acordo com o que está vendo, enquanto Yusuf continua com seu pedido e com tudo que quer dizer a Zelija. Yusuf continua dizendo a Zelija que quer construir um lar ao lado dela e que deseja que esse lar possa ser decorado de acordo com os gostos dela. Ele quer compartilhar sua vida com Zelija e construir junto com ela tudo aquilo que deseja. Yusuf faz com que ela saiba que não está pensando somente no momento do pedido, mas em permanecer ao lado dela e poder construir uma vida juntos. O que ele mais quer é ser feliz com ela para sempre permanecer ao lado dela pelo resto de sua vida. Enquanto Yusuf expressa tudo isso, Zelija continua diante dele, muito feliz com o pedido que acabou de receber, sem saber que, ao longe, Busker observa tudo com muita raiva porque não quer que essa união chegue a acontecer. Mas, de um momento para o outro, tudo muda tanto no jantar que Yusuf preparou para Zelija quanto no jantar que Devran preparou para Azizi. O momento que parecia especial para os quatro acaba tomando um rumo completamente diferente, porque Devran começa a insistir com Azizi na ideia de que eles terão filhos, que serão muito felizes juntos e que ficarão muito bem. Devran fala sobre esse futuro com Azizi e continua insistindo que os dois poderão ser felizes e ter uma vida juntos. No entanto, Azizi não gosta de ouvir tudo isso e a situação faz com que ela deixe de se sentir confortável com o que está acontecendo. Finalmente, Azizi se levanta da mesa e decide ir embora. Devran tenta ir atrás dela para conversar e tentar entender o que está acontecendo, mas Azizi simplesmente não quer ouvi-lo e continua se afastando, deixando Devran diante de uma situação que não esperava depois de tudo que havia preparado para ela. Ao mesmo tempo, algo parecido acontece com Yusuf e Zelija durante o jantar que ele preparou para ela. Ao mesmo tempo, algo parecido acontece com Yusuf e Zelija durante o jantar que ele preparou para ela. Yusuf também começa a falar sobre o futuro e diz a Zelija que os dois terão muitos filhos e que terão uma casa grande. Yusuf fala sobre tudo o que imagina para os dois e sobre a vida que quer construir ao lado dela. No entanto, quando Zelija ouve tudo o que Yusuf está dizendo, ela também não parece se sentir bem com essa ideia. Zelija explica que sim, quer se casar com ele, mas também deixa claro que fazer tudo isso naquele momento será muito difícil. Embora ela não esteja dizendo que não quer ficar com ele, suas palavras acabam afetando profundamente Yusuf, porque ele sente que praticamente acabou de ser rejeitado. Para Yusuf, ouvir que Zelija considera que se casar naquele momento será muito difícil acaba sendo algo que parte seu coração. Depois de dizer isso, Zelija simplesmente permanece em silêncio enquanto Yusuf continua muito triste com o que acabou de ouvir. Yusuf fica afetado pela resposta de Zelija e já não consegue continuar aproveitando o momento que havia preparado com tanta expectativa. A mesa que havia preparado com tanto esforço para ela fica ali, exatamente como havia organizado. Mas o momento especial que queria compartilhar com Zelija mudou completamente. Zelija finalmente decide ir embora e deixa para trás a mesa que Yusuf havia preparado para ela, fazendo com que todo o esforço que havia colocado naquele momento fique ali depois do que aconteceu entre os dois.